Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Bárbara Castro, para quem não me conhece. É, eu sou designer de formação e a minha pós-graduação tanto mestrado quanto doutorado, foi em artes visuais, onde eu comecei, né, a trabalhar como artista em arte computacional, com especialização em visualização artística de dados, que é o tema da nossa palestra de hoje. E vou deixar o chat aberto aqui. E hoje, assim, o recorte que eu resolvi trazer para a gente conversar, e aí fiquem super à vontade de quem quiser ir comentando coisas aí durante a palestra, se alguém quiser botar no chat, senão depois a gente também conversa real, assim, com o áudio de todo mundo, só para não perder meu fio da meada aqui. Então, o recorte de hoje, né, eu vou falar especificamente sobre várias obras e abordagem dentro do Processing mesmo, assim. Vou fazer uma introdução teórica ao assunto dessa questão da arte com dados, e depois eu vou trazer aqui mesmo o código para a gente dar uma olhada. Eu recortei 3 projetos meus aí, que eu também já tenho muitos, né, ao longo do tempo, para a gente ver questões técnicas, assim, porque, bem, vocês vão ver meu fio da meada aqui, como é que eu costurei. E desejem sorte. Bem, e atualmente, então, hoje eu sou professora lá do design da PUC-Rio, e também tenho meu estúdio de criação, de arte e tecnologia, que é a Ambos. Em breve isso tudo vai mudar, aguardem cenas dos próximos capítulos. Mas, por enquanto, hoje posso dizer que sou isso, profissionalmente. Então, eu queria começar agradecendo a quem vem antes da gente, não é mesmo? E, como eu falei, eu fiz mestrado e doutorado lá na Escola de Belas Artes, na UFRJ, e dentro lá da Escola de Belas Artes eu devo muito a 2 grupos de pesquisa, o LabVis, que é da Doris Kosminski, que era minha orientadora, e que o Cláudio Esperança, que até, acho que esse ano ele não está participando muito aqui do PCD com a gente, mas ele é o desenvolvedor da galeria. Ano passado ele participou um pouco mais ativamente. E o NANO, né, que é o Núcleo de Arte e Novos Organismos, também coordenado pelo Guto Nóbrega e Malu Fragoso. Então, dentro lá da UFRJ, eu devo muito a essas 4 pessoas, muito do que eu sou como artista e como professora, enfim, e como pesquisadora, com essas 4 pessoas, e também ao Luiz Velho, porque meu mestrado foi com orientação no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá dentro do laboratório de VisGraph, Vision and Graphics Laboratory, acho que não tem nome em português, com o Luiz Velho. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, às vezes a gente, né, tem que sempre estar relembrando. Então, eu optei, quando eu falei que eu ia falar sobre 3 obras minhas, eu optei por fazer uma lá de colaboração, uma do meu estúdio e uma minha artista, da minha prática, né, pessoal, autoral. Então, vamos lá, vamos ver. O que eu queria trazer para a gente hoje, né, é que, assim, em termos computacionais, em termos dentro desse universo digital que a gente vive, a compreensão que a gente tem atualmente de um dado é uma quantidade de informação armazenável em sistemas computacionais, né? Então, quando eu estou me referindo a dado aqui, especificamente, tem a ver com esses dados que estão aí sendo registrados, armazenados, compartilhados, todos em sistemas computacionais. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, vazando. E aí, quando a gente fala de visualização de dados, é uma questão que a gente precisa ainda muito discutir. Eu falei para vocês que eu queria fazer esse recorte da arte de dados, né, da visualização artística de dados, mas eu botei lá no subtítulo Entre a Arte e o Design,
porque, enfim, tem questões aí inerentes até à própria concepção da visualização, porque uma coisa é estar baseado em dados, ou seja, a partir de um conjunto de dados, você cria algum tipo de representação, já que a gente está falando de visualização, né? Porque a arte de dados em si não precisa ser visual, e a gente vai chegar lá. Mas tem uma tese que eu estou dialogando com ela aqui ao longo dessa introdução teórica, que é a da Julie Freeman, que fala sobre dados como matéria-prima para a obra de arte. Ela fala defining data as an art material, né? Definindo o dado como um material de arte. E lá dentro ela faz uma introdução bem legal, que ela recapitula vários autores e diferentes definições de visualização de dados, e ela mesma escreve a visualização de dados como um campo de design, né? Que foca nessa representação e análise dos dados de forma visual para criar uma interpretação direta e significativa. Então, existe essa discussão um pouco, quando a gente está falando sobre visualização de dados entre a arte e o design, em que parece que, talvez, dentro do design, a gente tenha um compromisso maior com a literacia visual, no sentido de você permitir que o observador interprete aquela representação visual e consiga ele mesmo compreender os dados precisamente que estão ali representados, né? Por exemplo, a gente tem aqui tem um livro que eu cito, que é também do Nathan Yao, que chama Data Points, e ele fala que as visualizações elas são criadas a partir desses componentes visuais, que são os indicadores visuais, que é visual cues, eu traduzi aqui para indicadores visuais, mas pode ser pistas, enfim, outras traduções, não é uma tradução formal. Ele fala que precisa do sistema de coordenadas, da escala e do contexto, em que esses indicadores visuais nada mais são do que a forma de codificação visual mesmo, né? De como é que você representa esses dados. Então, você pode transformar esses dados, mapear eles em termos de posição, de comprimento, de ângulo, de direção, de formato, de símbolos, né? Aqui que eles chamam de shapes, até de cor, enfim. E essa natureza do mapeamento, ela está sempre presente, claro, na visualização de dados, independente. Também não me interessa tanto falar essa polarização entre arte e design, mas eu vejo que, vivendo num meio, tanto como designer quanto como artista, eu vejo um pouco essa discussão acontecendo. E a parte, talvez, do que eu acho que diferencia, às vezes, o que é essa parte do contexto, que é justamente todas as informações extras que estão ali para ajudar a pessoa a, de fato, compreender que representação é aquela. Então, as unidades, as legendas, o período de coleta, a fonte da informação, e em que, muitas vezes, se você vê uma obra de arte baseada em dados, essas informações elas não estão exatamente claras, né? Elas não necessariamente estão expostas. Enfim. E aí eu vejo essa discussão lá dentro da tese, né, da Julie Freeman, né, ela vai trazendo vários autores, e algumas das coisas que eles vão conjuntamente trazendo para essa questão da arte de dados é justamente que ela não é comprometida com essa capacidade analítica do observador. E quando a gente fez eu acabei não mencionando aqui, né, eu trabalho tanto como artista como curadora de exposições de arte computacional e de visualização de dados, mas eu acho que existem representações visuais artísticas que elas conseguem trazer outros tipos de sentido para um conjunto de dados que não é necessariamente extrair uma informação do tipo qual é o número que está por trás daquele desenho, entendeu? Justamente porque ela está trazendo outras dimensões subjetivas, fenomenológicas e até estéticas dentro daquela representação. E uma das coisas que eles falam também é justamente como, às vezes,
um projeto de arte, às vezes ele não está nem tanto representando, não está justamente preocupado com essa representação, justamente porque está fazendo uma crítica aos dados como fatos, né? Uma crítica sobre viés, sobre neutralidade, sobre generalização, sobre técnica, e isso, sim, muitas vezes está presente em projetos de visualização artística de dados, mas também não necessariamente. Então, existe, eu acho, um terreno muito fértil ainda para se discutir o que são essas artes de dados. Lá dentro da tese, eles, inclusive, falam quem que se autodenomina artista de dados, enfim, é um terreno bem fértil, e hoje aqui o foco não é esse, porque o foco que eu queria fazer era realmente sobre o processing, mas eu achava que era importante trazer algumas questões assim. E até porque eu mesma, quando comecei a trabalhar com programação criativa, sempre fui muito inserida dentro dessa discussão. Então, lá em 2011, quando eu entrei no meu mestrado e eu comecei a fazer instalações interativas, a minha pesquisa era sobre o corpo, né? Em relação com a arte, em relação com os sistemas sensoriais artificiais, e eu usava muito o Kinect, que tinha acabado de ser lançado, ele tinha sido hackeado, e aí a gente conseguia já usar os dados dele no Kinect, no Processing, e aí justamente me veio já essa crítica, assim, né? Será que isso é visualização de dados? Então, as duas instalações, eu fiz algumas, mas duas das instalações que eu fiz, que são essas duas que eu vou mostrar agora, essa aqui, que é o Entre, que era uma instalação que a gente tinha essa coluna no meio, e aí eu fazia uma imagem que estava sempre dividida entre uma imagem RGB, né, uma câmera normal, que se aproxima mais do nosso sistema sensorial, da nossa visão, e do outro lado, a representação dos dados mesmo, né? Dos pontos, dos vetores que estavam sendo extraídos ali, como aquelas posições XY dos pontos do corpo que o Kinect vai coletando. E a pegadinha aqui dessa instalação era que, conforme como tinha essa coluna no meio, se você ficasse muito retinho, ele ficava meio perdido, mas, assim, na verdade, o que ele estava vendo era qual era a sua inclinação, e onde estivesse o seu rosto, ele invertia para que o seu rosto nunca aparecesse. A minha ideia era fazer uma provocação do quanto que a gente consegue se identificar com o sistema. É uma percepção do nosso corpo, mas é uma percepção da máquina, né? Da forma que a gente programa a máquina para perceber o nosso corpo, um algoritmo de visão computacional com reconhecimento de movimento humano, que é o que o Kinect permite para você, né? Mas eu recebi, durante o mestrado, algumas críticas nesse sentido de que talvez não fosse uma visualização de dados, porque não era um banco de dados externo, eram outputs de um processamento de dados de imagem. E aí, essa natureza do que é um dado, para essas pessoas, fazia uma diferença. E aí eu estou trazendo essa discussão aqui sem também chegar num ponto se é visualização artística de dados ou não, mas justamente demonstrando que essa provocação, no sentido do corpo nosso e da visão da máquina e tal, talvez estivesse em consonância com essas questões que estavam sendo trazidas lá no texto da Julie Freeman, né? A outra instalação também era essa, que era em 3, ela já fazia o seguinte, eu tinha gravado uma coreografia com esses dados do Kinect, e ela comparava os dados, as poses, né, da pessoa, do interator, com esses dados que estavam gravados. E se você fizesse, se eu tivesse gravado uma coreografia super clara, ele, de fato, conseguia comparar e ver se eu estava exatamente na mesma pose, como se fosse um Just Dance da vida, sabe? Um jogo desses que você tem que fazer igual à dança que foi gravada, né? Mas, no caso, eu tinha feito uma dança
uma dança, uma coreografia, sei lá, que era com poses que eu estava me misturando, assim, né? Então, o algoritmo, como ele não conseguia ver todas as partes do corpo, ele ficava enlouquecido, tentando descobrir que corpo é esse, que não está com todos os membros expostos. E a pegadinha também, então, era justamente você tentar lidar com uma coreografia que, na verdade, não era imitável, porque esse corpo resultante dessa coreografia gravada já não era mais previsível como uma coreografia que teria que ser feita, na verdade, para que a máquina respondesse conforme a gente espera que ela responda. E aí também tinha questões aí sobre o que é criar alguma coisa funcional, né? O que é funcionar e questões dessa margem de indeterminação e da resposta da máquina. Enfim, já faz muito tempo que eu defendi esse mestrado. Mas essas eram as questões. Eu vou passar aqui rapidinho o vídeo dessas duas obras, só para vocês entenderem um pouco melhor, porque talvez tenha ficado um pouco abstrato. Então, essa era o em três, né, que eu falei, que ficava dividindo a imagem, tá vendo? Aqui eram sempre os pontos, ele ficava fazendo essa oposição, e aí as pessoas ficavam tentando ver o rosto, mas aí, enfim, se ficasse bem retinho até dava para ver metade, mas era essa questão que estava rolando. E tem mais alguém com problema de ver a tela? O que o Diógenes colocou aqui no chat, que eu estou vendo? O Sérgio falou que está vendo, né? E essa era o em três, né? Esse é o vídeo que explica lá o sistema. Para também entender. Tem a pessoa, ela fica numa área que tem um Kinect, só que ela tem uma projeção na frente que tem um espelho e uma projeção atrás que aparece no espelho, porque está atrás, né? Então, a pessoa fica inserida também entre camadas, né, de imagem. E essa projeção na frente, ela é um espelho falso. Então, tipo assim, tem uma projeção por detrás do espelho. Você se vê nessa projeção espelhada, né? Por isso que ela vai criando essas diferentes camadas, assim, de corpos, né? Justamente pensando numa imagem que remete à silhueta, uma imagem esquemática, esse corpo que está ali presente, esses corpos virtuais, todas... enfim, tem várias frentes, mas justamente, tá vendo? Aqui, quando eu imito igualzinho, aqui era uma coreografia bem simples para justamente demonstrar que ele reconhece. Quando ele reconhece, ele faz as linhas. Quando ele não reconhece que está na mesma pose, aí ele fica só com os pontinhos. Enfim, então eram essas duas primeiras instalações que eu queria mostrar, que essas eu não vou mostrar o código para vocês, mas era justamente para trazer um pouco essa discussão sobre que tipo de dado é considerado dentro de uma obra de arte de dados. E aí, a outra forma também que eu vi essa questão dessa discussão sobre o quão preciso a gente precisa ser nessa representação, o quanto que ela tem que ser clara, ela tem que ser analisável. Eu, durante muitos e muitos anos, fui responsável pela visualização de dados do grupo dos encontros do Nano, né? Que são hiperorgânicos, é um evento que eles, inclusive, vão estar na 10ª edição, agora, daqui a 2 semanas. Se eu não me engano, a chamada está aberta para participações, então, quem tiver interesse, depois eu deixo o link aqui no chat, que é um laboratório aberto de artistas aqui no Rio de Janeiro,
E, na verdade, é um laboratório, é um evento que é uma arte telemática. A gente sempre tinha artistas locais no Rio, artistas no Brasil, em outros pontos do Brasil, inclusive artistas internacionais. E aí existia esse servidor que todo mundo ficava mandando dados para o servidor e os artistas faziam colaborações telemáticas, né? Então, mesmo às vezes telemáticas, mesmo dentro do mesmo espaço, artistas locais compartilhando dados, por exemplo, eu estava ou internacionais, eu estava com um Kinect e estava coletando dados do meu corpo, e aí tinha um cara na China que simultaneamente estava lá criando músicas com dados do meu corpo. É, ou, enfim, tinham várias questões. E aí, o que eu queria trazer aqui nesse slide é que essa aqui foi a primeira que eu fiz, que é a que eu vou mostrar para vocês mais tarde o código, discutir um pouquinho, mas essas duas, elas têm uma abordagem muito mais nesse sentido de analisável, porque cada artista é representado por um ponto, você consegue ver quais dados eles estão produzindo, quais dados eles estão recebendo, quem está ouvindo cada artista, assim, esse artista está ouvindo esse dado desse artista aqui, e isso é o que a gente quer dizer quando eu estou falando desse analisável, né? Nesse sentido que está sendo representada uma informação que tem uma codificação visual precisa. E aqui, por exemplo, essas outras duas, os dados que estavam sendo enviados, eles estavam aqui sendo representados, mas já não existia, por exemplo, essa representação da rede em si, né? do networking, de quem está ouvindo qual dado, quais colaborações estavam sendo estabelecidas e coisas desse tipo. E aí existe essa crítica também, até tem um artigo do Manovich que ele fala sobre a visualização de dados como anti-sublime, que é assim, o sublime como esse elemento arrebatador que você não consegue expressar em palavras, né? Que não portanto, não é uma coisa exprimível. E aí ele fala justamente como é que talvez a visualização de dados consiga representar coisas que são invisíveis, né? Esses fenômenos e tal. Mas aí uma das coisas que o Manovich fala lá no artigo dele é sobre o quanto que pode, justamente por ser tão fácil, esse mapeamento, essa codificação, como que as escolhas artísticas e criativas elas podem se tornar arbitrárias, porque elas são a facilidade em experimentar e trocar os parâmetros visuais é tão grande que elas podem facilmente se tornar gratuitas, né? E aí, talvez, isso possa ter a ver com assim, o quão abstrato, o quanto que essa visualização está trazendo, de fato, algum tipo de mensagem para essa experiência estética, né? E são questões assim, para a gente estar sempre discutindo quando a gente está produzindo visualização artística de dados. E aí, então, a Julie Freeman, depois que ela faz toda esse relato aí dos diferentes conceitos de visualização de dados, ela faz lá, então, ela propõe uma taxonomia desses dados como matéria-prima, e em que eu tenho críticas, tá? Eu tenho algumas questões com a taxonomia dela, embora eu acho que foi um excelente ponto de partida, mas ela traz, assim, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias, em que dentro dessas categorias você tem algumas... dentro desses 7 tópicos, você tem algumas categorias, né? Então, se os dados são de vivos, living, né? Se são biológicos ou ambientais, se são de não vivos, são de objetos, de internet das coisas, assim, se são de contextos sociais, comercial, pessoal, social, do Estado, né? dos governos. Isso aqui eu acho que tem a ver com a temática, talvez, com a natureza, né? desses dados, sobre o que eles estão tratando, assim.
E esses outros já são mais uma descrição propriamente dos dados, sobre a licença deles, se é fechada, se é aberta, se é compartilhada, se eles estão em tempo real, é, é, ao vivo, né, telemático, se é geoespacial, se é estático, se é temporal, enfim. Ela tem essa taxonomia. Mas o que eu fico pensando é que essa taxonomia, ali dentro da pesquisa, eu acho que ela é um princípio para discutir como que você descreve uma obra de dados, até em termos de curadoria ou de base de dados sobre obra de dados, mas também eu acho que existe uma especificação técnica, né? Sobre essas obras. Então, que linguagem de programação foi feita, quais são as bibliotecas envolvidas, qual é o formato do arquivo desses dados, existe algum tipo de protocolo de comunicação sendo utilizado, né, nessa obra, e que, na verdade, é muito complexo ser um artista de dados, porque você não tem que, além de você ter toda a sua etapa conceitual, visual, e esse mergulho nos dados que você está vivenciando para você, de fato, compreender eles e poder propor alguma discussão artística ali, você precisa mergulhar também nesses detalhes técnicos. E isso porque a gente está aqui, gente, dentro desse programa, dentro desse evento do Processing Community Day, tá? Então, eu estou partindo do princípio que todo mundo que está aqui está interessado em criar programando, porque tem muita gente que ainda gosta de criar e contrata alguém para programar. E eu sou sempre do princípio de que acho que a gente precisa programar nossas coisas. Não significa que a gente não possa colaborar, mas eu acho muito complexo trabalhar com uma arte computacional em que você não esteja envolvido na execução dessa técnica também. Até porque existe parte do processo que se transforma enquanto você executa, né? E essas questões são questões que eu vou trazer agora também nesses 3 exemplos, né? Que eu vou discutir com vocês. Então, esses 3 exemplos, esses casos, são, como eu falei, aquela visualização lá do hiperorgânicos, representando aqui, essa visualização, gente, eu fiquei muito animada de trazer, porque eu acho que foi a primeiro código mais complexo que eu fiz do zero, assim, que eu planejei, que eu fiz uma programação orientada a objetos, entendendo exatamente o que eu estava fazendo do zero, sabe? Sabe quando você está aprendendo a programar e você fica transformando o código dos outros e tal, e aí, se você abre um do zero, você não sabe o que você vai fazer exatamente. E, enfim, eu me lembro assim, da felicidade que foi eu conseguir fazer essa visualização. Então, ela tem vários problemas, porque foi o primeiro código que eu fiz assim do zero. Mas ela não é nem um pouco otimizada quando eu paro para ver hoje em dia esse código. Mas eu vou trazer ele também, tá? Aí uma outra aqui é uma instalação que já fez parte de uma exposição da Ambos, da primeira exposição da Ambos, que foi completamente autoral nossa, que era uma exposição sobre a Tropicália, em que a gente tinha 4 instalações interativas. A exposição chamava Vamos Comer, e a gente tinha 4 instalações interativas, cada uma trazendo uma discussão sobre alguma das manifestações artísticas em relação aos conceitos de arte computacional e até que ponto a gente poderia fazer alguma discussão, alguma análise. Por exemplo, a gente tinha de artes visuais, de design, de música e de cinema. Então, por exemplo, a de artes visuais, a gente estava falando sobre os parangolés do Hélio Oiticica, mas aí a gente trazia a questão dos vestíveis, dos wearables, né? Dentro do campo da arte computacional. E essa aí que eu vou trazer para vocês hoje também, que eu vou abrir aqui, era sobre o cinema, que no cinema novo, né, era aquele lema, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, e isso lá nos final dos anos 60,
e atualmente todo mundo tem uma câmera na mão, né? Então, foi uma oposição aqui. A gente botou um tripé como uma interface física e, e trouxe para essa visualidade as imagens que estavam sendo criadas com a câmera na mão ao longo da exposição, ou seja, as fotos que estavam sendo postadas no Instagram com a hashtag da exposição. Então, daqui a pouco eu falo mais sobre ela. E a terceira, que foi o Digitimia, que foi a minha obra lá na exposição da existência numérica, que foi a exposição que a gente fez lá sobre visualização artística de dados no futuro, aqui no Rio, em 2018, e que vai falar sobre conectividade. Então, bem, eu vou trazer... Gente, agora eu vou pedir paciência para vocês, vamos ver se vai dar certo, porque eu vou começar a abrir várias janelas de código, de imagem, de vídeo, rodar código, vamos ver se vai dar certo, tá? Que é a primeira, então, é o Hiperorgânicos, né? Essa rede que eu falei para vocês, dos artistas. Vou fechar esse aqui que já foi. Eu fiz um movimento de cascata aqui. E essa visualização vou fazer assim para não ficar muito... Vou maximizar, só para não ficar muito suja a tela. Essa visualização era uma visualização... Uma coisa que eu acho legal já, para começar, quando trabalhar com visualização de dados, eu sempre coloco para o processo de criação uma booleana, tipo false ou true, assim. Então, por exemplo, essa visualização, ela era com... Eu tinha que estar conectada num servidor recebendo dados de vários artistas. Só que, como é que eu vou elaborar a visualização antes do evento começar se eu não tenho, né, dados para poder testar, porque não está rolando o evento ainda? Então, eu sempre simulo algum dado, uma amostra de dado antes e vou desenvolvendo todo o código de forma que eu possa trocar aqui depois, quando começa a rodar o evento, eu boto true, e aí ele começa a pegar lá os dados do servidor mesmo. Mas com o false, eu posso hoje, com vocês aqui, rodar o código e poder demonstrar como é que a visualização funcionava, né? Sem... Já tem um errinho aqui. Mas eu rodei esse código hoje mais cedo. Cadê? Vou rodar? Ah, tá. Rodou aqui na minha outra tela, desculpa. Olha como ele era pequenininho. Eu falei que eu estava começando. E faz muito tempo que eu fiz até 1024 por 720, gente, porque era 2012 e eu só tinha um projetor nessa resolução. Então, é engraçado essas coisas. E aí, como é que era essa visualização? A gente tinha cada artista, era representado por um círculo, e você podia interagir de duas formas, ou com o mouse, como eu estou fazendo assim, para ver quem... Você passava o mouse e via quem era cada artista. E aí, reparem, se eu boto aqui, ó, Leslie Garcia. O vermelho, esses tracinhos vermelhos, seriam os dados que ela estava produzindo, que ficam na parte, como se fosse do aro para cima, né? E, ao passar o mouse em cima, ela expandiria em verde nos outros artistas que estão ouvindo ela, no caso. Então, sei lá, a Paula está ouvindo a Leslie, a Cíntia está ouvindo a Leslie. E aí fazia essas conexões também. Os artistas que estavam aqui em vermelho eram os artistas que estavam presencialmente lá no Palácio Capanema, que era o lugar onde foi aqui no Rio o evento, né? Mas em azul eram os artistas que estavam em outros lugares do Brasil e em amarelo os artistas internacionais, tá? Às vezes tem bolinhas que estão em branco, que eram artistas que estavam participando do evento, mas que não estavam necessariamente conectados naquele momento, enfim. Então, a gente tinha aqui toda uma coisa 3D e podia ainda mudar o ponto de vista para essas diferentes regiões. E
E aqui eu estou interagindo com o mouse, mas lá no ambiente tinha um Kinect que você podia meio que ir andando por esse espaço e, tipo assim, ele pegava a sua posição no espaço e ia meio que andando aqui ativando como se fosse o Kinect também, porque era uma coisa super experimental, né, gente? Então, essa era a instalação, e o foco que eu ia dar aqui para vocês hoje é que, não vou passar por todo o código, obviamente, olha isso, uma loucura, gente, nem um pouco otimizado. Mas a forma que a gente recebia os dados era mensagens OSC. Eu não sou especialista nessas coisas, nos protocolos de comunicação, tá, gente? Mas, nesse caso específico, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Estava lá no GitHub do Hiper, o Marlos Araújo, não sei quem conhece ele aqui, alguns com certeza conhecem, ele também era do Nano e tal, e ele tinha feito para a gente toda uma forma que a gente conectava nesse OSC Groups, e aí a forma que a gente ia recebendo os dados era assim, a gente ia recebendo por ping, né, várias linhas, e a mensagem vinha assim, o nome do artista, o nome do dado e o valor. Então, essa era a normatização, né? Assim, Então, quando você pegava a mensagem, você precisava fazer um split aqui com essa barra, né? Para poder identificar qual era o artista. Então, você tinha que saber que o Guto tinha 2 dados, o briefing e o HA, que a Bárbara tinha 3 dados, Kinect X, Kinect Y, Kinect Z, e os valores. Uma coisa que a gente precisou também fazer era que os dados, a gente pediu para as pessoas mandarem dados normatizados, né, de 0 a 1, porque, sei lá, o Kinect, o Z era de menos 500 a 3.000, só que como é que eu ia demonstrar todos? Eu não sabia qual era o valor mínimo e máximo que cada artista estava mandando, entendeu? Então, a gente pedia para as pessoas normatizarem os dados. E, e aí, dentro lá do processing, né? Vinha a mensagem, e olha isso, gente, no início, esse aqui era 2012, eu tinha que colocar manualmente, eu ia mesa por mesa lá do Hiper e mandava nos chats, enfim, tudo, e eu botava manualmente cada artista, cada dado, porque eu não sabia fazer ainda aquela coisa de ir processando para criar os arrays dos artistas e processando para criar os arrays dos dados de cada artista e tal. Isso eu só fui automatizar, sei lá, uns 2 anos depois. E aí era uma loucura a minha vida de, de pessoa responsável pela visualização dos dados do Hiper, que eu ficava errando. Fulana, você está usando qual dado? E eu ia colocando tudo manualmente. Mas, basicamente, você tinha um evento ESC que recebia a mensagem ali dentro, e aí você tinha que pegar o valor da mensagem. Mas era basicamente assim. Então, eu tive muito orgulho desse código, gente, quando eu fiz, mas é realmente uma loucura de zona de muitas coisas, tá vendo? Aí tinha as relações, várias classes e tal. Eu acho legal também trazer essa trajetória. Então, esse era o primeiro, né? Então, para aprender a fazer isso, eu ainda não sabia fazer essas coisas todas, mas eu tive que aprender o que era o SC, como é que era a mensagem, como é que você fazia o split, o que era normatizar dados, todas essas coisas, né? Então, esse era o primeiro exemplo. O segundo exemplo, que era a ideia na cabeça, era uma instalação interativa, como eu falei para vocês, baseada no Cinema Novo, e que o que a gente fazia é que a gente coletava as imagens que estavam sendo postadas no Instagram com a hashtag da instalação. E aí, essa instalação ela tinha muitas camadas de código, porque
A forma que a gente fazia para coletar quais fotos eram lá da hashtag era com uma biblioteca lá de Python, Instalooper. A forma que a gente tinha de coletar dados aqui da interface física era um Arduino, que tinha, não me lembro se era um giroscópio, se era um acelerômetro, para poder pegar o ângulo da câmera, do tilt da câmera. Então, vinham dados, vinham as imagens da internet, e aí, conforme você mexia na câmera, ela ia alternando o ângulo dessas imagens e apareciam algumas frases provocativas. E tinha o processing, sendo que no process, o Python exportava um CSV que era lido pelo processing. Então, eram muitas camadas, e o processing também estava recebendo os dados lá da porta serial, lá do Arduino. E eu acho que isso também são... aqui é o vídeo da instalação. Então, tá vendo? Conforme você girava, aparecia o que você faz com a sua câmera, e as imagens todas iam mudando aqui, né? O ângulo das imagens. Eu achei que era um outro vídeo. Aí aparecia o que você faz com a sua câmera, o que você faz com a... enfim, não vou agora abrir outro vídeo, porque vai ser uma bagunça. Mas tinha outras frases, brincando com essas palavras de câmera, mão, cabeça e cinema e tal. Então, dependendo do ângulo que você fazia assim, aparecia uma frase, outra frase e tal. E essas imagens todas ficavam flutuando, assim, como imagens da própria exposição que as pessoas estavam visitando, né? Bem, e aí, então, o processing dessa instalação tinha o Arduino, que coletava lá os dados do acelerômetro todo e tal, ou do giroscópio, já não me lembro mais, confesso. Não sou forte em eletrônica, gente. E eu acho isso muito louco também, né? Como é que cada um vai aprendendo um pouco e misturando. Aqui era o Python, que era essa Instalooter, para poder pegar as hashtags das exposições, e aí ele exportava o CSV Aí ele exportava esse CSV assim com os links das imagens. E aí, lá dentro do processing, ele carregava as imagens. Então, dentro do processing, a gente tinha tanto a parte de serial, né, normal, para a gente poder receber os dados do Arduino. Se eu não me engano, eram cada linha, né? Cada linha vinha com 4 ângulos e 4 informações. E aí também ele pegava essas imagens, ele pegava o CSV lá que tinha sido exportado pelo Python, e o Python ficava rodando em paralelo com o Process. Então, ele ficava atualizando o CSV, e aí, de vez em quando, ele ia lá e coletava novas imagens, né? Aí tinha toda a parte também, aqui já tinha, para identificar quais linhas eram novas, para saber que adicionou uma imagem nova, né? Que era uma coisa que eu já não sabia fazer antes lá na outra. Então, outra coisa que eu aprendi aqui nesse era aquela coisa de você ter uma função que roda em paralelo, que eu esqueci o nome agora, para poder ficar carregando as imagens e não atrapalhar enquanto está rodando o draw. Enfim, estou abrindo esses códigos, gente, que eu confesso que eu já não abro eles há 3, 4 anos, ou há 10 anos, como foi o anterior. E é sempre muito interessante ver o quanto você comentou ele ou não, para ver se você vai saber. Aqui as frases, ó. O que você faz com a sua câmera, o que sua câmera faz com você, a sua câmera é a cabeça e qual ideia está nas suas mãos. Então, eram frases provocando aí na sua... a questão lá da frase do Cinema Novo. E por último, então aqui a gente já tinha... Antes a gente tinha Processing, OSC Groups, essa biblioteca do Simple Penny e do Kinect, que já
Gente, já venceu há muito tempo, o Kinect é um sobrevivente. Hoje em dia, para eu rodar as minhas coisas, eu tenho que manter todo um driver antigo, né, para poder rodar o Kinect. Nessa já tinha Arduino, Python, Processing, planilhas, CSV. E, por último, então, o Digitmia, que foi essa obra minha lá no eFuturo, que já era uma obra super abstrata, assim, porque ela discutia conectividade. Embora ela tivesse baseada em 3 dados, acho que passava ao largo das pessoas, assim, não tinha nada a ver com o significado dos dados em si, a obra, sabe? E acho que isso era a discussão que eu estava trazendo antes. Então, eu pegava 2 APIs, uma que era do Open Weather Map, para pegar dados climáticos aqui, né, de meteorológicos do Rio de Janeiro, que era onde estava tendo a exposição, uma API do Fitbit, e aí, para quem não sabe, a API API, Application Program Interface, alguma coisa, interface de aplicações de programação, já não me lembro agora a sinônimo, a sigla, mas é basicamente esse protocolo que você faz para você fazer solicitações de dados a uma base de dados, né? Então, você faz um pedido determinando qual é o tipo de dado que você quer e ele retorna o dado para você no formato JSON, e que eu não botei aqui JSON. Mas, por exemplo, o Open Weather Map retornava um JSON, que é um tipo de dado JavaScript. E a API do Fitbit, que é aquele meu reloginho de coração, que pegava os meus batimentos cardíacos, retornava um JSON também, mas a gente salvava esses dados em planilha CSV para poder ler depois também para poder ter um histórico dos dados. E aí poder ler lá pelo processing. E ainda por cima tinha uma interface física também, que era um knobs daqueles que você gira assim 360 e que você pode apertar. É um botão, é como se fosse um potenciômetro 360 graus, mas que ele é um botão também que você pode pressionar. E com isso, vou rodar aqui o vídeo para vocês verem. Que era essa aqui. Essa visualização era como se fosse um sistema de partículas, só que a partícula eram sequências numéricas, que, na verdade, eram os timestamps da coleta de dados do meu coração. Eu vou mostrar para vocês a planilha para entender. Então, está vendo que tem vários números rodando, sequências de números? E aqui temos 3 cores. Uma que era a azul, que era os dados climáticos. Outra que era o vermelho, que eram os dados do meu coração. E o amarelo, que era a interface do público. E aí, basicamente, o que estava sendo mapeado aqui era a velocidade. Então, cada um desses 3 dados influenciava na velocidade que essas partículas ficavam andando. De forma que existia aqui uma trajetória que elas estavam sempre percorrendo, essa trajetória toda igual, e às vezes elas ficavam todas aqui no círculo, internamente dentro do círculo, remetendo a um organismo, tipo uma lente, assim, uma lâmina microscópica, ou elas faziam uma imagem que parecia um planeta. E aí tinha toda uma discussão minha, do meu doutorado, sobre instinto de sobrevivência e esse paradoxo do indivíduo e do coletivo, o quanto que você faz por você mesmo, ou o quanto que você faz pelo planeta, ou pela sua grupo, ou pela sua prole, enfim, tinha milhões de discussões, mas tinha a ver justamente com essa dificuldade da gente se manter uma conectividade, em que você sempre está sempre dependendo do outro, né? Então, justamente sobre essa falta de controle. E é uma discussão muito abstrata,
eu não sei, eu acho que nesse caso, essa obra, não sei se faça isso que eu queria, mas, foi assim que ela ficou. E, e aí, nessa aqui especificamente, vamos lá, vou fechar esse aqui, que era o outro. Está ficando mais limpa a minha tela agora, que já foram fechadas as coisas. Está vendo? Aqui era a planilha que era salva lá pela API do Fitbit. Então, tinha esse timestamp, que eram aquelas sequências numéricas, e ele salvava esses dados. O dia, a hora, minuto, segundo e o batimento cardíaco. Tá? E fechei. Esse era o setup, que é o seguinte, quando eu vou mostrar para vocês. Aqui a mesma coisa, tinha aquela coisa de poder rodar sem... Está carregando só os dados de meteorológicos. 3, 2, 1, cadê? Entrou, pronto. Já está entrando. Entrou. Então, aqui 26 graus, 3 metros por segundo, e aqui, para vocês entenderem, é o seguinte. Essa era o tal trajeto, né, que elas estavam fazendo, as partículas. Então, ficou pesado. SCSV eram esses números dessas posições, desse trajeto, como se fosse um path para as partículas seguirem. E aí, eu tinha que pegar todos esses dados e salvava... Eu pegava os dados dentro do próprio processing, lá pela API, e salvava também, então, nesse CSV, a cada, não me lembro quanto tempo. E também pegava os dados do Open Weather Map pelo JSON, mas esses ficavam, não salvei, usava eles sempre em tempo real mesmo. Eu queria poder ficar com esses dados depois, né? Então, era basicamente isso. E aí você podia também girar a plataforma lá, o Nob. Então, tinha essa entrada. Esses inputs de interface física também são dados, né? Não deixam de ser. E aí você podia alternar entre essa visualização que deixava esse feather, que transformava num fluxo, ou essa visualização que era mais opaca, e aí você ficava com essas... É porque essa bola de cinza aqui está simulando o que era lá a bola lá que era física pintada na parede, né? E aí você ficava com esses fluxos mais numéricos. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar muito, porque são muito complexos, né? No final, eu acho que o que eu queria trazer aqui é a quantidade de coisas que acontecem simultaneamente, né, numa obra, assim. Então, aqui é o vídeo, né, que já estava passando. Vocês já viram de novo. Então, o que eu queria trazer aqui para finalizar, que acho que meu tempo já está acabando, era justamente isso, né? Que são muitas dimensões sobrepostas numa arte de dados, né? Você tem que compreender esses aspectos metodológicos dos dados, vivenciar eles, analisar, entender qual a fonte, como é que é, enfim, por exemplo, essa digitimia, o nome da obra tem a ver com eu ficar coletando os dados do meu coração, e aí, quando eu ficava plotando os dados do batimento cardíaco, me interessava justamente quando tinha uma mudança brusca. Não que eu tenha disritmia, tá, gente? Mas... E aí eu fiquei viajando, pensando que
para você criar uma obra que é efêmera, nesse sentido de que ela está conectada num banco de dados online, e isso é outra informação lá na especificação de uma obra de arte de dados, o interessante é que o dado seja, de fato, dinâmico. Se ele ficar muito estável, não tem tanta variação a ponto de uma pessoa que está indo lá ver uma obra e fica 2 minutos na frente da sua obra ver essa variação, né? E aí são todas as questões que você vai fazer. Como é que você vai esperar que o seu visitante retorne sempre para ver aquela instalação mudando ao longo do tempo ou não? Então, isso tem a ver com esses aspectos metodológicos, a natureza dos dados, o quanto que eles mudam, qual é a interessância lá dentro daqueles dados, né? Esses aspectos conceituais da sua obra, assim, o que você está passando, os aspectos visuais, como é que você vai criar essa codificação visual, os aspectos tecnológicos. Por exemplo, eu sabia que a API do meteorológica ela era muito mais estável do que a API do Fitbit. E eu coloquei, por exemplo, a instalação que você podia pressionar, isso eu não mencionei, quando você podia pressionar a interface para dar um batimento da presença da pessoa ali. Porque, sei lá, vai que cai a internet, aí a obra vai parar de funcionar, ela vai ficar rodando com que número ali, baseado? Então, tem muitos aspectos que você tem que considerar ao longo do processo de criação, né? E eu acho que isso é o que traz essa possibilidade de que a arte de dados, de fato, traga uma crítica, porque é uma abrangência muito grande de coisas que estão sendo orquestradas ali. Inclusive uma crítica tecnológica, né? Enfim, então, era isso um pouco que eu tinha para trazer para vocês hoje. E eu espero que tenha sido um pouco clara, porque eu quis misturar um pouco essa discussão teórica com esses aspectos técnicos, né, que a gente está sempre lidando aqui, já que a gente também está dentro do evento do Process. E é isso. Estou vendo que o Sérgio acabou de colocar aqui uma mensagem no chat, acho que a gente pode abrir para a nossa conversa. Vou ler aqui. Acho que interações humano-máquina são as formas mais valiosas de dados hoje em dia, para o bem e para o mal. Cara, Sérgio, com certeza. Eu acho que tem muita coisa ainda para viver, e não só humano-máquina, mas também natureza-máquina. Outros seres vivos e máquinas, né? Fernanda colocou aqui, muito bom, interessantíssimo. Obrigada, Fernanda. Estou abrindo aí, então, gente, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma discussão, fiquem à vontade. Show. Show. Não sei Eu vou também se essa parar. parte toda do... Fala, Emília. Não, Bárbara, eu só vou parar o Focus Mode agora para Tá, ficar mais tranquilo. beleza. As pessoas Para as quiserem pessoas falar. poderem abrir o microfone, né? Eu não sabia se trazer esse backstage aí das instalações era interessante também. Eu acho muito legal também essa artesania, né, das instalações interativas, assim, como é que tem muitas tecnologias sendo orquestradas e cada um, provavelmente, se vocês fizessem obras similares, vocês iam resolver de outras maneiras. A Fernanda colocou aqui, ontem vi um dispositivo capaz de matar o ser humano numa interação de VR. Essa parte assusta, sou desenvolvedora. Caramba, não quero nem saber que dispositivo é esse, Fernanda, também vou ficar assustada. Eu também, sou super medrosa, assim, é engraçado, eu acho que quanto mais eu aprendo, mais pé atrás eu fico. Acho que eu não sou uma pessoa muito, cada vez mais early adopter das coisas, não, assim. Mas, enfim.
É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bárbara, boa Sim, tarde. Meu nome é Rosângela. Eu estou sem câmera, mas aí eu vou fazer as duas. Eu estava querendo fazer duas perguntas. ótimo. Nesse seu trabalho da Uma Ideia na Cabeça e a Câmera na Mão, Uhum. quais, assim, se você pudesse resumir, quais os elementos ou quais os processos, né, ou os aplicativos que você usou para essa concepção? Então, assim, você teve essa ideia, né, de capturar essas imagens que os visitantes da exposição iam postando na hashtag lá do Instagram. Aí, para você, eu não estou falando de desenvolvimento de programa, eu estou falando de Uhum. ferramentas. Uhum. Quais as ferramentas que você buscou para poder construir esse trabalho? E a segunda pergunta que eu queria fazer é com relação ao seu trabalho de uma maneira geral. O que Uhum. eu pude aprender, né, durante a sua fala é que você trabalha muito com uma quantidade muito grandiosa de dados. E dados que eles estão variando, né, constantemente. Então, você acha que a, a transformação, né, dessa questão da tecnologia em arte, ela fica mais interessante quando você trabalha com uma massa, com volume de dados excessivos que eles modificam continuamente, ou que uma programação simples, quando você trabalha com um conjunto pequeno de dados e ela te devolve uma reação assim, mais ou menos previsível, não seria tão interessante, né? Essa segunda é mais uma questão meio filosófica das artes, né? Tem a ver com o nosso pensamento hoje de evolução da tecnologia mesmo, em relação a que a gente pensa em cima da história da arte mesmo, né? Da evolução Uhum. dessa ferramenta do homem para a expressão do que vai dentro dele, né? E da relação Uhum. dele com o mundo. Então, Tá. essas são as minhas duas considerações. Vou tentar, vou tentar. Quais ferramentas? Acho que são essas que eu mencionei. Não sei se é isso que você quis dizer. Tecnicamente, era um Arduino micro. Era isso que você quer saber? Exatamente. Então, Então, as era um ferramentas que você usa. Arduino. Era aquele Arduino mini, que é desse tamanho assim, sabe? Que é desse Sei. tamanho assim. E aí, porque ele ficava coladinho ali na chapa do lado do, do tripé, né? Então, ele ficava bem Uhum. pequenininho. Eu confesso que eu não me lembro qual era exatamente o sensor, mas era um giroscópio, um acelerômetro. O que eu usei foi o Processing e essa biblioteca aí do Python, Instaluther, para poder fazer a raspagem, porque, na verdade, a API do Instagram você não conseguia mais. Então, já era uma coisa meio hacker também, que conseguia entrar lá dentro do HTML. Acho que hoje em dia nem funciona mais, porque essas coisas, né, eles vão vão desfazendo. A gente vai, Uhum. as pessoas vão descobrindo, eu não sou dessas pessoas, mas as pessoas vão descobrindo, só das pessoas que usam as coisas que as pessoas estão descobrindo aí, Não, como, como pegar os dados. Então, eu não sei, se você botar no GitHub, tá lá, Instaluther, essa biblioteca, mas não sei se ainda funciona, né? Já fazem, sei lá, 5 anos, eu diria que não deve funcionar mais. É, essa biblioteca Instaluther lá de Python. E Processing. Foi isso que eu acho que foram as ferramentas. Com relação à massa de dados continuamente, assim, eu acho até que eu não uso. Se a gente for parar para pensar assim, Big Data, em termos de você ter um banco de dados de uma série temporal, vários dados que estão se relacionando, que você precisa de uma inteligência artificial para processar aqueles dados e tal, eu não acho que as minhas obras são uma grande massa de dados. Elas são um dado que está sendo monitorado e ele altera, ou 3 dados, e eu estou só pegando aquele momento específico, né? Eu não estou
com uma memória e tal. Então, são 3 fluxos, por exemplo, de ritmia, são 3 fluxos de dados. Vento, temperatura, batimento cardíaco, né? E o que eu particularmente acho interessante com relação à criação de obras de artes visuais, nesse sentido, não é nem o volume, nem a complexidade dos dados, mas é justamente a possibilidade de você criar uma obra de arte visual que, ao mesmo tempo, ela é, de certa forma, perene, porque tem um código visual que está sendo ali representado sempre, mas ela é efêmera. Então, ela não é nenhuma performance que tem início, meio e fim, né? Mas ela nunca é igual. Então, essa possibilidade de você criar uma obra que está em fluxo, principalmente no meu caso, né? Eu estou sempre interessada nessa questão das, das funções vitais conectadas no nosso corpo, eu acho muito interessante, porque se a gente for pensar nessa relação arte-vida, boa parte dos trabalhos estão sempre muito conectadas com o conceito de memória, né, dos dados que já passaram, de um arquivo. E, nesse caso, a gente tem como criar uma obra de arte viva, junto com a gente, que vive com a gente, né? Que é efêmera, em fluxo, orgânica. E eu acho isso muito interessante, para além do volume ou da complexidade desse banco de dados, né? Não sei se isso responde à sua segunda pergunta. Ok, obrigada. Eu tenho até um artigo sobre isso, esse ponto específico, que chama Life Log, alguma coisa. Depois eu posso botar aqui no WhatsApp, não, aqui no chat, já. Depois você coloca para a gente. Obrigada, Wanda. Nada. E estou vendo que a gente botou mais coisa aqui no chat. Guilherme, obrigada, Guilherme. É muito louco, né? A gente vendo o que a gente aprendeu, as coisas, os códigos antigos, eu acho muito curioso, assim. E é bom documentar, né? A Fernanda perguntou sobre a NFT e metaverso, como se encaixaria no seu mundo de arte digital. Cara, Fernanda, eu vou te dizer que eu não sou uma pessoa que entrou nesse mundo ainda, ou talvez não vai entrar, não sei, de NFT e metaverso. Talvez justamente por essas questões todas que eu falei, que você vai desenvolvendo críticas e questões dessa tipo. Eu acho que o NFT é uma feliz forma de poder remunerar artistas digitais, né? Embora ele tenha muitas outras controvérsias, eu não estou apta o suficiente para trazer essa discussão aqui, que é muito longa. Mas talvez eu acho que a conexão que teria seria justamente essa, um ponto, né, que traz a partir desse desdobramento do que eu estava falando para a Rosângela, nesse sentido, né, de se é uma arte viva, efêmera, ela poderia estar acontecendo o tempo todo, né, nessa realidade aí do metaverso, não necessariamente durante uma exposição, que a exposição, no caso, tinha início, meio e fim, então a instalação deixa de existir em algum momento, né, e ela é muito... assim, a exposição foi, sei lá, em 2 meses, durante o ano de 2018, você tem que gravar aquele vídeo ali, e depois ela... Para onde é que ela foi? Sei lá, ela não deixa de existir, né? Isso é uma questão das instalações interativas, não é um quadro que foi guardado depois de um acervo. Ela simplesmente é o código, esse conjunto de códigos e planilhas e coisas que eu mostrei para vocês, mas que, no caso, se ela está conectada em dados em tempo real, ela, enfim, é outra coisa. Então, talvez o metaverso fosse uma possibilidade de manter essas instalações funcionando, adaptadas, né, para o mundo digital, e não para essas experiências vividas dentro das galerias, fisicamente e tal. Até ontem, por acaso, eu fui na abertura aqui da Bienal de Arte Digital, que foi aqui no Rio, no eFuturo, e
Eu não consegui ainda visitar porque eu fui com a minha filha e aí precisei ir embora, não consegui ver a exposição toda, que ela foi ficando tarde. Mas tinham várias obras do metaverso também. Eu vejo que as feiras de arte estão fazendo isso, né? Assim, estão abrindo galerias de metaverso, enfim. Mas eu não estou tão por dentro dessas discussões todas e desses movimentos, então não sei se eu consigo ir te responder, Fernanda. Estou abrindo aqui a publicação só para deixar para vocês. Para quem se interessa por visualização artística de dados e essas discussões sobre dados, eu recomendo sempre o livro da Existência Numérica, que hoje eu esqueci de deixar aqui do meu lado, mas eu vou compartilhar a tela de novo rapidamente. Que é esse aqui, esse livro da Existência Numérica. Ele tem para vender, se quem quiser, o livro físico, é um livro maravilhoso, a gente convidou pesquisadores do mundo inteiro, tem 12 artigos dele traduzidos para português, mas hoje em dia a gente também já liberou o PDF dele online lá no site da Existência Numérica, para quem se interessar, quiser ver e tal. Ele é um catálogo e uma organização. Então, se você for aqui em livro, aqui embaixo tem o PDF, ou você pode comprar também. E tem todas essas pessoas maravilhosas, Ben Fry, criador do Processing, está no nosso livro. Enfim, várias outras pessoas. Catherine Denise tem um artigo sobre feminismo e visualização de dados. Temos artistas brasileiros, Fernanda Bruno também, pesquisadora, Fernanda Viegas, Jorge Alup. Gente, é maravilhoso esse livro. Eu tenho muito orgulho desse livro. Manovich, enfim. Roy Ascott. Recomendo muito. E o artigo é esse aqui, Life Log em relação à arte-vida na arte computacional, que eu falo um pouco sobre essa questão do fluxo e efêmero e etc. Já está um pouquinho antigo, 2015, mas, Rosângela, se você quiser depois ver o meu pensamento um pouco mais estruturado, tem uma pista aí nesse artigo. Ok. Eu vou pesquisar. Obrigada. Share. Aí agora sumiu o meu... Já não sei mais. Perdi o Zoom, perdi os botões do Zoom, gente. Acontece isso sempre, né? Stop share, pronto. É isso. Acho que são 5h20, né? Já passamos da hora. E obrigada pelas perguntas todas. Muito obrigada, então. Obrigada também, Bárbara.